A história da saúde no Brasil começa lá atrás. Até a criação da primeira faculdade de medicina, não existia sistema público. Toda a assistência vinha das Santas Casas de Misericórdia, instituições que eram ligadas à igreja e voltadas para a caridade. A maior parte das doenças era transmissível. O foco da saúde pública era combater epidemias. No início do século XX, surge uma das figuras mais marcantes. Oswaldo Cruz implementou campanhas de vacinação em massa, ações que, até mesmo, geraram a revolta da vacina. Já na década de 1920, um pouquinho depois, com a Lei Eloy Chaves, surgem as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão. E mais tarde, as Caixas de Aposentadoria e Pensão vão se tornar institutos de aposentadoria, que era um sistema que, basicamente, fornecia alguma assistência em saúde, mas que era restrito aos trabalhadores formais. Então, grande parte da população ainda estava sem cobertura. A mesma lógica se mantém na década de 1940, após a consolidação das leis de trabalho. Com a consolidação das leis de trabalho, alguns direitos foram ampliados, mas sempre estavam vinculados à produtividade. A assistência à saúde estava sempre vinculada à produtividade, limitada a quem tinha um emprego formal. Quem não tinha seguia precisando ser atendido ainda pelas Santas Casas. A partir desse período, as conferências nacionais começaram a ganhar protagonismo. A primeira conferência nacional data de 1941, mas o grande marco ocorreu em 1986. A oitava Conferência Nacional de Saúde definiu os rumos da saúde pública brasileira e serviu de base para o capítulo que a gente tem da saúde na Constituição de 88. É daí, da oitava Conferência Nacional, que nasce o artigo 196, onde está lá escrito que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Depois da Constituição, duas leis fundamentais organizaram o sistema público de saúde. É a Lei 8.080, de 90, e a Lei 8.142, também de 90. A Lei 8.080 estabelece a promoção, proteção e recuperação da saúde e vai definir como o SUS funciona. A Lei 8.142 trata do financiamento e da participação da sociedade na gestão do SUS. Contudo, antes da gente falar como é que o SUS funciona, vamos dar uma olhadinha em como é que o sistema brasileiro se organiza de forma geral. O sistema de saúde brasileiro é constituído por diversas organizações públicas e privadas e é formado por uma rede complexa de prestadores de serviços que se articulam e geram uma combinação público-privada. Há três subsetores. Existe o subsetor público, com serviços que são financiados e providos pelo Estado em sua totalidade, em níveis federal, estadual e municipal, incluindo hospitais, por exemplo, militares, serviços de saúde militares. Existe o subsetor privado, que pode ser com ou sem finalidade lucrativa e é financiado tanto por recursos públicos, tanto por recursos privados. E existe um terceiro subsetor, que é o subsetor suplementar. Ele abrange diversas modalidades de planos de saúde, no caso, privados, e de subsídios fiscais. Os componentes público e privado são distintos, mas aqui no Brasil eles estão interconectados, estão embrenhados. Os brasileiros e os estrangeiros podem utilizar qualquer um dos dois serviços, quando os três serviços, desde que exista a possibilidade de pagar ou dependendo da facilidade do acesso, claro. Em 2019, o Brasil gastou 711,4 bilhões de reais com saúde. Isso somando os gastos do governo, das famílias e dos planos. Essa fatia representa cerca de 9,6% do PIB nacional. De todo esse dinheiro, estima-se que o governo tenha pago 283,6 bilhões, representando cerca de 3,8% do PIB. Já as famílias e as instituições pagaram 427,8 bilhões, cerca de 5,8% do PIB. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É como se fosse um fórum internacional que reúne vários países para poder discutir, criar e promover políticas públicas que visam melhorar o bem-estar econômico e social desses países. O Brasil
se a gente for analisar, gasta mais com saúde que a média dos países ricos da OCDE. O Brasil gastou, como eu havia dito, 9,6% do PIB, e a média dos países ricos da OCDE é gastar 8,8%. Mas existe um detalhe importante. Os países, então, mais desenvolvidos, a maioria dos gastos é do governo. Aqui no Brasil, não. Cerca de 60% do gasto é privado, pago pelas famílias ou pelos planos, como a gente viu. Em 2019, estima-se que 24,2% dos brasileiros tinham seguro privado de saúde. Aproximadamente 70% desses beneficiários recebem o seguro, fizeram o seu seguro de saúde privado como benefício do emprego. Os planos de saúde privados oferecem serviço de saúde por meio de instalações privadas ou por meio de organizações de assistência médica credenciadas. É interessante porque, na realidade, as pessoas que têm seguro de saúde, elas vão ser tratadas, então, nos estabelecimentos que aceitam o seguro de saúde dela. Então, elas podem ir para clínicas de médicos especialistas ou de médicos clínicos gerais que aceitam os planos de saúde. Elas vão para hospitais que aceitam os planos de saúde. Mais especificamente, a atenção secundária, a atenção terciária, então, aqui no Brasil, fica também podendo ser exercida pelo setor público ou pelo setor privado. Então, majoritariamente falando, as pessoas que vão para o setor privado têm planos de saúde, né? E aí vão ser atendidas na atenção secundária por esse plano de saúde, mas o Estado também possui atenção secundária, com hospitais de baixa complexidade e hospitais de alta complexidade. Mas o foco é realmente na atenção primária à saúde. Os seguros de saúde aqui no Brasil são considerados como uma dupla cobertura, porque o SUS cobre todo mundo indistintivamente. É importante salientar que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema de saúde universal. Aqui, no sistema de saúde brasileiro, chamado de Sistema Único de Saúde, ou SUS, como a gente gosta de chamar, existe toda a população formalmente está coberta. Toda a população formalmente está coberta, com iguais benefícios e igual proteção financeira. O SUS, então, vai compreender um conjunto de ações e serviços públicos que integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Para ficar mais claro, então, afinal, o que é o SUS? O SUS é um modelo público de serviços e ações de saúde com foco na atenção primária. É um dos maiores sistemas de saúde do mundo e oferece atendimento universal, gratuito e integral. Isso significa que oferece serviço desde a gestação até a velhice, sem qualquer tipo de discriminação. O SUS, portanto, não é um prédio, não é uma unidade de saúde, mas ele funciona como um conjunto articulado de ações e serviços que vão envolver a União, os estados e os municípios, todos com responsabilidades complementares. Quando a gente fala do SUS, a gente não está falando apenas de uma estrutura institucional, ou a gente está falando de serviços que são espalhados pelo território do nosso país. A gente está falando de um sistema que é guiado por uma lógica própria, que é construído para garantir que todas as pessoas tenham acesso à saúde de maneira justa, humana e contínua. E, para isso, existem princípios doutrinários e diretrizes organizativas, que vão funcionar como os pilares que sustentam essa estrutura. Os princípios são, então, a universalidade, que garante que todas as pessoas, independente de renda, cor, gênero, sem exceção alguma, tenham direito ao atendimento. A equidade, que reconhece que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes por todo o território nacional. E a integralidade, que talvez seja um princípio mais profundo, porque ela vai nos lembrar que a saúde não é só a ausência da doença, mas é um estado que envolve o corpo, a mente, o ambiente e o contexto social. Então, a integralidade vai dizer que
O cuidado não se deve limitar apenas à queixa apresentada pelo paciente, mas precisa considerar as dimensões biopsicossociais que influenciam nesse processo de saúde doente. Isso exige que a equipe, de forma geral, do SUS, ela seja uma equipe multidisciplinar e consiga olhar para o paciente por diversos ângulos. Para colocar esses princípios em prática, existem as diretrizes. Artigo 3º da Portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017. São princípios e diretrizes do SUS e da RAIS a serem operacionalizados na atenção básica, universalidade, equidade, integralidade e diretrizes, regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. Essas diretrizes, portanto, formam um conjunto interligado. Por exemplo, a participação social, que garante que a população acompanhe e fiscalize essas decisões por meio dos conselhos e das conferências de saúde. A descentralização, por exemplo, que transfere as responsabilidades para estados e principalmente para os municípios, porque são eles que conhecem os pacientes de fato. A regionalização e a hierarquização, que às vezes parecem conceitos que são muito distantes da realidade, mas são diretrizes que são fundamentais quando a gente pensa em como organizar uma rede de atenção à saúde. Porque é somente por meio da regionalização e da hierarquização que a gente consegue atender desde demandas simples, como consulta de rotina, até as necessidades de alta complexidade, como cirurgias, terapias, atendimentos hospitalares e tudo mais. Esses princípios e diretrizes, quando juntos, criam um sistema que não só garante o acesso, mas busca construir um cuidado contínuo, articulado de qualidade. E são eles que dão ao SUS a identidade que o SUS tem. Os princípios e as diretrizes se materializam por meio das RAIs, as redes de atenção à saúde. Elas são uma forma inteligente de pensar a saúde, conectando diferentes serviços que, juntos, vão garantir o cuidado da população. A porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde é a atenção básica, porque ela é responsável pela maior parte do cuidado. Ela é responsável pela maior cobertura das necessidades de saúde da população. Isso inclui, então, atendimento de rotina, acompanhamento das condições crônicas, vacinação, ações de prevenção, visitas domiciliares, educação em saúde. Tudo isso é atenção primária à saúde. Tudo isso é atenção básica. E, para que tudo funcione de forma organizada, cada equipe precisa conhecer profundamente o seu território. A territorialização e a adscrição da população são nevrálgicas. O território, então, ele deixa de ser apenas um espaço geográfico. Ele passa a ser reconhecido por suas características sociais, econômicas, epidemiológicas, culturais. E aí, cada equipe de atenção básica e de saúde da família vai ser responsável por um número determinado de pessoas, 2.000 a 3.500. Vão estar localizadas dentro do seu território, garantindo assim os princípios e diretrizes da atenção básica. É claro que, além dessa faixa populacional, podem existir outros arranjos de adscrição. A PENAB, ela permite e entende que existem outras dinamicidades por todo o nosso território nacional que vão fazer com que outros arranjos sejam possíveis e vai facilitar o planejamento e o acompanhamento contínuo das necessidades. Essa proximidade permite que a atenção básica desempenhe um papel essencial. Que papel é esse dentro do SUS que a atenção básica tem? A de ordenar o fluxo dos usuários. Então, a atenção básica ela vai identificar quem precisa de acompanhamento mais frequente, quem precisa ir a um médico especialista, por exemplo, quem precisa de um tratamento odontológico mais especializado, quem precisa retornar para um cuidado compartilhado e quem necessita de ações de vigilância, por exemplo, na casa. A estratégia de saúde da família, que a gente vai chamar de ESF, é um modelo prioritário dentro da atenção básica, porque ela promove essa relação do vínculo entre a equipe e a comunidade.
Então, tá longe de ser apenas o atendimento clínico. Você precisa construir uma relação de confiança com aquele usuário e principalmente de corresponsabilidade pela saúde dele. Ele é protagonista do cuidado da própria saúde também. Quando a gente pensa em toda essa organização, a gente percebe o tanto que aqueles princípios e as diretrizes são importantes. Por quê? Por exemplo, a longitudinalidade do cuidado depende do vínculo. A resolutividade depende da articulação da rede. A integralidade depende da capacidade de ouvir, de orientar, de acompanhar as pessoas. Então, tudo vai se encaixar para que a gente tenha um atendimento que é centrado na pessoa. A atenção básica, então, acontece em grande parte nas unidades básicas de saúde. Então, na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde da família. E lá na PENAB, então, está descrito exatamente qual a estrutura que essas UBSs precisam ter. Então, ela precisa ser preparada para oferecer um atendimento completo e ela precisa ter espaço para consulta, para vacinação, para os procedimentos, para o atendimento farmacêutico, para curativos. Isso está tudo descrito lá. E quando essa equipe, ela possui profissionais ainda de saúde bucal, ela ainda precisa ter um consultório odontológico completo. Essas equipes de atenção básica e as equipes de saúde da família, elas são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas, técnicos ou auxiliares em saúde bucal. E cada categoria tem as suas atribuições próprias, mas todas elas trabalham de forma integrada. As atribuições dos profissionais da atenção básica vão muito além do atendimento. Representam a essência do trabalho territorial. Entre as principais responsabilidades estão conhecer o território. Então, eles precisam mapear a área, identificar as famílias, grupos vulneráveis, identificar fatores de risco também, permitindo que eles planejem ações específicas para a realidade daquele local. Precisam cuidar da população adscrita, eles precisam buscar ativamente. Então, eles não ficam no consultório, você busca ativamente as pessoas que necessitam de acompanhamento, porque muitas pessoas não conseguem se dirigir à unidade de saúde da família ou à unidade básica de saúde. Notificar doenças de notificação compulsória. Então, eles precisam notificar surtos, agravos, situações sanitárias e ambientais que são relevantes para a vigilância sanitária. Precisam acompanhar internações e urgências, que são sensíveis à atenção básica. Precisam realizar ações de saúde, ações de educação em saúde, porque eles precisam promover a autonomia, precisam promover o autocuidado e o autoconhecimento daquela população. Então, conforme eles vão fazendo essa promoção de educação em saúde, eles vão estimulando também o controle social, que é uma outra responsabilidade, porque eles precisam orientar a comunidade a participar dos conselhos ativamente, a reivindicar os seus direitos ativamente, participar das reuniões, participar dos processos decisórios, porque sem isso a gente não vai conseguir alcançar o objetivo maior, que é essa participação das pessoas no seu processo no processo político de saúde. O agente comunitário de saúde, então, ele é uma figura chave na atenção. O agente comunitário de saúde, então, é a ponte entre o serviço e a comunidade. Cada agente comunitário de saúde fica com até 750 pessoas, E eles realizam visitas, identificam necessidades, orientam as famílias e apoiam as ações dele. O agente comunitário de saúde precisa conhecer o território de dentro. Então, está descrito lá no Plano Nacional de Atenção Básica que o agente comunitário ele precisa pertencer àquela comunidade, ele precisa morar ali. Porque sem isso, ele não vai conseguir a confiança das pessoas e ser essa ponte que liga a saúde às pessoas. Falando mais especificamente da nossa área, então, os dentistas, que participam da atenção básica, eles vão participar do que a gente vai chamar de equipe de saúde bucal. E elas podem atuar integradas tanto a estratégia de saúde da família ou a estratégia de atenção básica, tá certo? E aí existem duas modalidades. Existe a modalidade 1, que é constituída por um cirurgião dentista mais um auxiliar de saúde bucal ou técnico de saúde bucal. E a modalidade 2, que é
que é constituída por um cirurgião dentista, mais um técnico de saúde bucal, mais um agente, mais um auxiliar de saúde bucal ou outro técnico de saúde bucal. Independente da modalidade, eles todos compartilham o processo de trabalho na equipe de saúde geral. Então isso significa que o cuidado odontológico, quando a gente está pensando na saúde aqui do Brasil, na saúde pública do Brasil, ele não está desassociado da lógica da unidade de saúde da família, da estratégia de saúde da família. Ele está inserido ali. Então ele faz parte daquilo, ele é integral. Não é um setor isolado. Isso é importante que a gente diga porque os dentistas, os cirurgiões dentistas, por muito tempo, se separaram da saúde, como se eles estivessem longe da saúde. E não, eles estão muito perto, eles fazem parte. Então eles precisam se reconhecer também como agentes promotores de saúde de modo geral, e não somente como pessoas que vão olhar a boca daquele paciente e vão realizar os procedimentos na boca daquele paciente. Não, ele precisa também olhar o todo. E quais são as atribuições desse cirurgião dentista? Esse cirurgião dentista precisa realizar promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e acompanhamento em saúde bucal. Ele precisa realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos na atenção básica, precisa também tratar urgências, realizar pequenas cirurgias, precisa saber conduzir as fases clínicas de próteses dentárias e também precisa desenvolver e coordenar ações coletivas de prevenção e promoção da saúde. Então, ele precisa se integrar aos demais membros, né? Ele precisa se integrar porque a abordagem é sempre uma abordagem multidisciplinar. O papel do técnico, então, de saúde bucal e do auxiliar de saúde bucal são apoiar o trabalho clínico do dentista, executar as ações de promoção e prevenção, acolher os usuários, auxiliar no controle de infecção, biossegurança e organização do consultório e participar das atividades coletivas e comunitárias. Então, eles também estão juntos de toda a equipe. Tudo é uma coisa só. Portanto, cada profissional dentro de uma unidade básica de saúde, ele exerce essa função que é indispensável. Eles exercem essa função que é indispensável. Então, ou seja, a atenção primária à saúde no Brasil entende que você precisa de um acompanhamento multidisciplinar e que todas as pessoas que estão trabalhando ali precisam estar inseridas no mesmo processo. É uma coisa que me faz lembrar, inclusive, de uma frase do militarismo, né? Que é toda força é débil se não for unida. Né? Então é exatamente isso. Toda força é débil se não for unida. Então as pessoas precisam, os trabalhadores precisam entender que eles fazem parte de um processo muito maior do que eles e que a postura deles precisa ser uma postura muito diferente do que muitos têm. Então, a visita que a gente fez, eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho sobre a visita que a gente fez. A gente fez uma visita à unidade de saúde da família, né? Aqui em Jequié, a gente também fez uma visita à unidade básica de saúde, né? Eu vou me ater aqui à primeira visita que a gente fez, que foi a uma unidade de saúde da família, porque foi uma visita que me marcou muito, porque primeiro que ela me fez, claro, entender como é que funciona de fato as coisas, porque a gente tirou várias e várias e várias dúvidas com os trabalhadores de lá, mas a conversa que a gente teve com um trabalhador de lá, um técnico de enfermagem, não vou me recordar do nome dele, mas foi uma conversa que a gente teve com ele, sensacional, e ele conseguiu não só passar a importância que é você estar inserido na sociedade, você conhecer o nome daquelas pessoas, você saber das vulnerabilidades daquela pessoa, né? E estar preparado psicologicamente para acolher os pacientes e também para lidar com a falta de recurso, por muitas vezes precisar bajular um político ou outro.
para ter o que se necessita, para conseguir realizar o seu trabalho. Mas ele conseguiu mostrar pra gente, eu acredito que pra mim, principalmente, o quanto que a postura muda tudo. Se você entende que o seu papel dentro daquela sociedade é indispensável, eu acho que você vai realizar o seu trabalho muito bem. Então, muitos trabalhadores, né? Aqui eu não quero citar nomes, mas muitos não vão fazer o que a gente colocou aqui como dever deles. Muitos sequer entendem o papel da atenção primária. Eles só chegam ali, batem um ponto, às vezes trabalham menos ou muito menos horas do que deveriam. Atendem as pessoas, não conhecem o nome daquelas pessoas, não fazem busca ativa, não realizam educação nas escolas da região, não realizam educação em saúde, não vão realizar sala de espera, mas a mudança de postura, se você tiver profissionais dentro da atenção primária que consigam de fato entender o papel deles dentro daquela sociedade, tudo muda. Tudo muda. E é isso que eu acredito que é a mentalidade que nós dentistas precisamos ter. Quando a gente chegar para trabalhar ou para estagiar em uma unidade de saúde da família, em unidade básica de saúde, a gente precisa ter uma postura de entender que aquelas pessoas ali, elas estão vulneráveis naquele momento, mas a gente pode fazer com que elas tenham a sua saúde melhorada e, mais do que isso, que elas ganhem consciência, tomem consciência também do seu papel e que elas consigam entender que elas também fazem parte daquela unidade de saúde, sabe? Pois bem, foi isso. Esse é o fim do episódio 2. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre como é que funciona o sistema público de saúde no Brasil, como é que funciona também a saúde de modo geral no Brasil. Mas mais do que isso, que vocês tenham entendido que a gente precisa de bons profissionais. E se você não for um bom profissional, cara, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Porque o SUS precisa de gente que esteja disposta. Acho que é isso. Críticas, sugestões, elogios nos comentários, pessoal. Vamos ampliar esse debate cada vez mais e eu vejo vocês do outro lado. Tchau, tchau.